Em terceiro lugar, aqui no meio do top 5, né? Porque daí ficam 2 para a esquerda e 2 para a direita. No meio daqui, a terceira colocação, temos um ex-Beatle, Soltando as Amarras. Um disco necessário, monumental. E eu quero saber, Neto, o que te fez escolher... Opa, errei. Só um pouquinho. Opa. Aqui, All Things Must Pass, de George Harrison. Tudo passa. Grande disso, cara. Assim como você me falou, né, como eu usei o critério mais ou menos ali que o jazz tinha que estar, eu pensei assim, cara, os Beatles têm que estar nessa lista, não tem como. Porque Beatles é uma das coisas mais importantes para mim e para quase todo mundo que ama a música coloca ali como base, né, sempre ao concurso, Beatles é tudo, e para mim também é uma banda que não tem como não estar, mas não só por isso. Esse disco realmente conversa muito comigo, o disco de estreia pra valer, digamos, Sim. do George Harrison, né? Que ele tinha alguns trabalhos antes, mas pós-Beatles foi o primeiro sério, né? Sem barulhinho, sem brincadeirinha, música mesmo. E lançaram em 1970, pós ali, mais ou menos, acabou os Beatles, já pega e lança um disco triplo. Inclusive o primeiro disco triplo da história, registrado. É uma curiosidade bem legal também de trazer. Apesar do disco 3 ser meio que sobras, são meio que jams, né? Não tem muita música para valer fechadinha, assim, né? Meio que foi o primeiro box, digamos assim, né? Lançaram com tudo especial junto. Mas olha só quanta música esse cara tinha guardado, cara. Beatles acabando lá, meio que discos perfeitos, estava sobrando música desse nível. Então, musicalmente é perfeito e para mim foi muitíssimo importante, porque eu conheci, né? Conhecer é difícil falar, esse disco faz tempo que eu ouço, mas assim, quando eu morei em Londres, não faz muitos anos atrás, mas alguns, eu peguei, cara, de alguma maneira, quando eu fui ouvir, como um dia comum, um disco bom, que eu gosto, beleza. Comecei a me identificar muito com as letras, né, que Londres é um lugar muito frio, muito cinza, tem aquela vibe mais introspectiva, e eu andava nas ruas lá passeando os tempos livres, né, conhecendo os lugares, né, jaqueta, aquela coisa, e sempre no fone lá ouvindo, esse disco tava no repeat total, parece que casou perfeitamente com o clima mais úmido, digamos assim, né, que apesar de ser um disco bombado em termos de produção, né, Phil Spector, aquela coisa bandão, eu acho ele muito pra dentro, ele é meio melancólico, né, reflexivo, os temas muito existencialistas, eu comecei a ouvir aquilo e falar, cara, All Things Must Pass, sabe, eu comecei a ver as músicas, eu comecei a refletir muito, cara, e foi minha trilha sonora por meses, assim. Então, marcou demais. Eu escuto, assim, a primeira faixa, eu já me sinto naquele vento gelado me batendo na minha cara, assim. Então, é muito bom. Foi um período muito feliz da minha vida. Apesar disso, foi feliz. Apesar disso, mas ele foi um aconchego muito legal. Além de musicalmente, pra mim, cara, isso aqui dá pra brigar. Cada dia é um, mas hoje é o melhor disco solo de um Beatle, eu acho. Boa. E o que mais te pega nesse álbum? Você falou da produção, tem alguma faixa específica assim que você destaca? Cara, tem. Eu gosto muito da primeira, I'd Have You Anytime, que tem aquele guitarra do George bem clássica mesmo, assim, fantástica. My Sweet Lord, né, que é o maior hit do George. Essa aqui todo mundo conhece, até quem não conhece o George é capaz de conhecer, porque é muito hitzinho, né? Essa aqui, eu gosto dela, cara. Não falo pra você que não enjoei, não. O Wow Wow, eu acho que é uma das favoritas minhas. Muito legal, que ela também super power. Tem uma versão muito legal no show Concert for Bangladesh. Quem não conhece esse show, vale muito a pena conhecer o show do George, beneficente que ele fez. Tem registro, tem Spotify, tem vídeo. E uma versão super porradão lá, cara, naquele show que me marcou muito, também gosto. Pouca coisa que eu não gosto, cara. Let It Down eu gosto bastante. Beware of Darkness. Nossa, essa daqui talvez seja uma das melhores, assim, também, na minha opinião. Maravilhosa, cara. A Waiting on You All, pra mim, é uma das mais subestimadas do George. Quase ninguém comenta, eu acho ela super pra cima, assim. Muito legal. Cara, puta, é incrível como que o George era um cara especial e pouco lembrado para o tamanho que ele é, na minha opinião. Mas com esse álbum ele se mostrou como ele era gigante, né? Nossa, isso daqui, cara, é muito difícil alguém que vai ouvir isso daqui e não vai gostar nada, assim, é muito difícil. Isso daqui é obra-prima pra mim de um Beatles solo, eu sei que é difícil, a gente, né, só pra escolher um, mas tem muita coisa maravilhosa de todos, mas aqui ele se mostra como um verdadeiro compositor mesmo, que se ele tivesse mais tempo lá nos Beatles, cara, se a banda tivesse continuado mais uns anos, acho que ele seria o cara, assim, provavelmente.
Eu tenho certeza disso. E você gosta também? Pô, amo. Acho que tem 2 lives sobre esse álbum aqui Ah, acho que eu já vi, cara. Tem uma bem mais antiga falando só do álbum mesmo. Não lembro de mas logo nos primórdios aqui do canal, no primeiro ano, e depois a gente fez uma sobre aquele relançamento, que foi a despectorização do áudio ali, que tiraram toda aquela pompa do Phil Spector, ficou ainda melhor o álbum, como se isso fosse Sim, é possível. muito bom mesmo. Ficou muito Apesar bom. de eu ser um cara muito fã de como que é, sabe? Assim, como foi Sim, feito. sim, eu Mas, também. Mas é. eu não sou purista, assim, não mexa na obra que eu cresci. Ah, Não, não, pode se é ser legal, lançamento, é. se é legal, eu vou curtir. Né? Por exemplo, o meu Let It Be oficial é o Naked. É mesmo? Mas Caramba. eu não desgosto do original, porque eu Entendi. cresci ouvindo. Mas Uhum. hoje, quando eu pego para ouvir, é o Naked. Eu amo o Naked. Eu acho que, para mim, eu me conecto mais. Para mim, ficou melhor. Mas Entendi. É muito bom também. não necessariamente eu vou deixar o original de lado. Não, não. Que bom que a gente tem Sim. os dois, né? É, que bom que dá pra escolher, né? Ninguém precisa decidir, assim. Mas pra mim, puta, é assim um peso pesado. Acho que é o mais peso pesado essa lista pra pelar de vez. Meu super trunfo, acho que é esse daqui, cara. O Things O Must Pass, o Grande George. Alpin Mais Pass é realmente um disco fora da curva. Dá um salve aqui pro meu querido Samuca, grande monstro, que era a batera da banda que eu tinha em Santa Catarina, lá, Billy Knight. Um beijo aí, Samuca, tamo junto.